Alô, maltinha, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Neste vídeo vamos ter um Q&A. Eu acho que não havia melhor forma de começarmos se não fosse com perguntas e respostas, de modo a vocês me conhecerem um bocadinho melhor. Antes de começarmos para as perguntas, vou introduzir-me aqui um bocadinho. Portanto, o meu nome é Lara, apesar de uma parte das pessoas conhecerem-me por Moon, aqui no mundo digital, especialmente pela Twitch e pelo Instagram. Tenho 20 anos, vou fazer 21 agora em dezembro e sou completamente apaixonada pelo mundo dos jogos, das viagens e tudo o que toca assim um bocadinho em criação de conteúdos. Através do Instagram eu postei um story e pedi algumas perguntinhas, portanto vou aqui utilizar o meu telemóvel como suporte para ler as vossas perguntas e para respondê-las. Eu, entretanto, recebi várias perguntas, vou tentar responder a todas, ou pelo menos a quase todas, e as primeiras perguntas vieram então pela Madalena, ela fez 3, e a primeira foi: porquê é que decidiste entrar no mundo digital? Portanto, eu desde muito pequenina que eu jogava na Xbox, na PS2, na PS Vita, inclusive eu lembro-me de todos os verões eu ia para a colónia de férias e eu jogava sempre o mesmo jogo, todo o santo verão, sempre GTA Vice City. E quando finalmente tive o meu primeiro computador, eu lembro-me que eu comecei a criar muitas conexões e a fazer imensas amizades virtuais, e eu confesso que essas foram sempre as mais especiais para mim e as que sempre estiveram, assim, um carinho especial, sabem? E, no fundo, eu decidi vir para o digital porque queria mesmo criar uma comunidade em que eu pudesse conhecer pessoas novas e também, no fundo, conectar as pessoas que eu já conhecia com outras e etc. Ou seja, criar um ambiente seguro e criar um ambiente dinâmico em que toda a gente se sentisse bem. A segunda pergunta que a Madalena fez foi: o que é que te chama mais atenção em relação aos jogos e no mundo virtual? E vai um bocado de encontro à resposta que dei anteriormente, que sem dúvida é a conexão que tu podes criar aqui com pessoas que provavelmente nunca na vida irias te cruzar com e eventualmente acontecer. Terceira e última pergunta da Madalena, e by the way, don't mind o cão de fundo. Se pudesse entrar num jogo por um dia, qual é que seria? E muito provavelmente a minha resposta seria Little Nightmares, porque sendo um jogo em que não há diálogos, nós não conseguimos muito bem perceber a história, sabem? Então eu sinto que precisava de entrar um dia naquele jogo para tentar perceber a história dos personagens e o ambiente em si, apesar de que eu também sou uma pessoa que tem bastante medo de ambientes de terror. Portanto, seria assim um mix feeling, sabem? Mas, sou sincera, tenho imensa curiosidade para saber qual seria a real história por detrás do jogo, sabem? Porque, querendo ou não, o jogo baseia-se muito em teorias e não em factos. A próxima pergunta vem do Talex, ele faz parte do Sexado. Muito obrigada pela tua pergunta. Ele perguntou que tipo de conteúdo vais trazer para o YouTube. Portanto, eu quero necessariamente trazer vlogs. Eu gosto muito de viagens e gosto muito de jogos, portanto, no fundo, vlogs de eventos gaming e também de viagens. Também gostava imenso de trazer alguns conteúdos sobre a produção de conteúdo, ou seja, por exemplo, sobre a minha câmera e etc. E tenho outras ideias em mente para fazer um género de umas mini-sagas, umas mini-séries de vídeos, mas isso seria mais para a frente e no futuro, talvez só para o ano. E para o ano também teria outra vertente que eu queria muito entrar num curso de audiovisual e multimédia e, se assim acontecer, e fingers crossed que aconteça, queria muito vir cá falar do curso, da minha experiência, das cadeiras e etc, porque é uma coisa que eu gostava muito de ver mais no YouTube. Mas claro que se vocês tiverem algum vídeo em específico que queiram que eu traga ou alguma ideia de que eu possa eventualmente produzir, deixem nos comentários aqui em baixo, que eu sou toda de ouvidos e aceito sempre sugestões. A próxima pergunta vem então do Diogo Cardoso e ele perguntou qual é que é o teu jogo favorito, e sem dúvida que é Little Nightmares. Eu adoro aquele jogo, é um jogo super interessante. Tudo o que tem a ver com a arte do jogo, a história, as teorias, é uma coisa que eu admiro imenso. Inclusive joguei os jogos na Twitch, em stream, e pelo que eu percebi a comunidade gostou bastante. E eu acho que ainda gostei mais de os jogar, sou sincera. Se formos falar assim numa vertente um bocadinho mais de jogos de história, talvez eu iria falar sobre The Last of Us. Pode soar um bocadinho básico, mas é um jogo que realmente me tocou um bocadinho. Eu gostei muito da forma como eles criaram a história e como eles desenvolveram o jogo e a história em si. Mas mesmo assim, acho que não ultrapassava Little Nightmares, O Guilherme perguntou qual foi o teu jogo de infância, e o meu jogo de infância foi Dead or Alive 3 na Xbox 360, se não estou em erro. Eu pessoalmente adoro, é um jogo de luta. Eu sei que há imensa gente que gosta mais de Mortal Kombat e de Tekken, mas para mim o jogo de luta de eleição é mesmo Dead or Alive. Eu prefiro 1000 vezes o 3 do que os mais recentes. Eu tenho o 6 e já joguei, gosto, mas eu acho que o 3 tem assim um spice, porque basicamente quando vocês usam a mesma personagem e lutam contra todas as personagens e o boss final, vocês tinham assim uma curta sobre a história da personagem, e eu sinceramente gosto muito porque dava-nos aquele background, como é que a personagem chegou até aquele patamar, sabem? Então eu sinceramente gostei muito mais do 3 do que os mais recentes, mas sem dúvida que foi o melhor jogo que eu poderia ter como jogo de infância.
O Guilherme pergunta também, se pudesses escolher um jogo para ser feito remake, qual é que tu escolherias? E, sendo muito honesta, muito provavelmente iria escolher jogos da Disney da PS2. Porquê? Porque eu adoro aqueles jogos que há do Toy Story, sabem? E do Bolt. Só que eles são todos cheios de bugs, infelizmente. Por exemplo, eu comprei o Bolt pela Steam e eu joguei-o em stream, só que o jogo está repleto de bugs. E eu adorava que houvesse um remake, sabem? Tipo, uma forma melhorada, se calhar mais fiel ainda à história original do filme. E não sei porque, são aqueles jogos que eu considero assim meio um comfort game. Faz-me lembrar a minha infância, faz-me lembrar a altura que eu jogava na PS2. São aqueles joguinhos de história que vocês vão tipo passando com calma, tranquilo. Se calhar não seria a melhor resposta. Ou talvez houvesse jogos melhores para fazer remake, mas por agora é o que me está assim a virar a cabeça. Mas e vocês? Qual é que seria o jogo que vocês davam remake, se pudessem? Deixem aqui no comentário. Ok, portanto, outra pergunta foi aqui do Batatinha, do Lord French Fries, e ele perguntou-me qual é que é o melhor e o pior chá que já provaste. Portanto, nós temos uma inside joke na stream que basicamente eu bebo muito chá e agora que estou doente ainda vou beber mais chá. Mas nós brincamos muito com isso e especialmente com o Batatinha, porque ele é uma pessoa que também adora chá, portanto nós falamos muito sobre chá. Portanto, o melhor chá que eu já vi foi, sem dúvida, o chá de Marrocos, é super bom. E o pior chá que eu já vi foi em stream e foi o chá de matcha do Mercadona. Só que é assim, eu não sei fazer matcha, ok? Portanto eu acho que aquilo correu um bocado mal e eu nunca vi matcha a sério. As últimas 3 perguntas vêm então da Moira. A Moira é uma criadora de conteúdos também, vou deixar aqui a tweets dela. Ela faz essencialmente streams de Apex, que honestamente é um jogo top Xuxa, e vocês vão gostar muito da vibe dela. Confiem em mim, portanto, deem lá um olhinho. E ela perguntou, quais são os seus goals para o próximo ano? Eu ainda não defini muitos goals para o próximo ano, sou sincera, mas há um, essencialmente, que eu tenho, assim, muito em mente, que é entrar na faculdade, mas eu sempre fui uma pessoa que me senti muito confusa sobre o curso que eu gostava de seguir no futuro. E eu finalmente encontrei o curso em que eu sentiria me enquadrar, sabem? Então, again, fingers crossed, espero mesmo que corra bem e que consiga. E por fim, queria muito focar-me aqui na parte das redes sociais, porque não é um sonho meu de evoluir e de crescer aqui, só que eu não tenho estado a dar o melhor de mim. É uma realidade e tenho estado muitas vezes a parar, a deixar de fazer streams e de criar conteúdo e sem dúvida que para o ano queria mesmo tentar me dedicar, até porque queria ver onde é que isto me pode levar, sabem? Assim, testar um bocadinho e apalpar terreno. Eventualmente vou ter muitos mais goals, acredito eu, mas ainda não pensei muito sobre isso, sou sincera. Costumo pensar assim mais para o final do ano, mas estes sem dúvida são assim os principais. Ela perguntou-me também, se tivesses que começar do zero, quais seriam os passos que tu davas? Eu não queria responder esta pergunta em vídeo, porque eu vou lançar um género de uma série para pessoas que estão agora a criar e a começar a criar conteúdo, somente na parte da Twitch, e no fundo vou recomendar coisas que eu gostaria de ter feito antes de começar neste mundo. Portanto, I guess que vocês vão ter que esperar um bocadinho para ver depois os próximos vídeos. Portanto, para a última pergunta, ela perguntou como é que te mantens com motivação para os dias mais chatos? É uma realidade que eu tenho uma comunidade incrível e todas as pessoas que eu conheci e o que eu chamo de seguidores já se tornaram praticamente meus amigos e pessoas que eu convivo no dia-a-dia e que falo no dia-a-dia. E sem dúvida que sempre que tenho um dia menos bom ou quando às vezes eu desapareço, eu recebo sempre uma mensagem do tipo, mano, estás bem? O que é que se passa? E eu acho que, honestamente, são aquelas pequenas coisas que vos ajudam a ultrapassar estes momentos menos bons e quando não há muita motivação. Eu sou uma pessoa que costumo isolar-me um bocadinho quando se trata, pronto, de não estar tão bem psicologicamente, mas sem dúvida tenho que estar a alterar muito isso. E uma coisa que me ajuda muito é chegar ao início do dia, fazer uma to-do list de coisas, obviamente uma to-do list que seja realista, coisas que nós podemos efetivamente fazer durante o dia, e no final do dia, quando vocês veem aquilo tudo checked, sabem? Parece que dá assim um calorzinho no coração do tipo, ok, eu consegui e eu ultrapassei isto. Portanto, façam tudo isso e desafiem-se, mesmo que vocês estejam mal, tentem sempre ultrapassar essas fases menos boas. Bem, maltinha, foi este o vídeo. Infelizmente já estou a gravar de noite, a luz não está tão boa e também estou um bocadinho doente, mas honestamente não queria adiar mais a gravação deste primeiro vídeo. Queria já postá-lo assim que puder e assim que eu acabar de editar. Não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar o vosso like. Agora há uma opção nos telemóveis para colocarem o hype. Está 3 vezes por semana e se vocês quiserem usá-lo já para ajudar aqui uma pequena criadora de conteúdo, estejam à vontade. E também deixem ideias de vídeos para o futuro aqui nos comentários, que eu estaria extremamente agradecida por isso. E um beijinho muito grande, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham me conhecido um bocadinho melhor. Beijinho!